Bom, olá, gente. Então, na aula passada, né, vocês viram o texto, o cordel, né, grande interior, com alguns termozinhos ortográficos, AV, né, o AV sem o H e o AJA, não foi? Com H e o AJA sem o H, né, de agir. Hoje a gente vai trabalhar, né, um assuntozinho que muitos vão dizer, vixe, professora, ainda essas orações subordinadas. Vejam só. Eu lembro muito bem que foi logo no início do ano, não foi, gente, que a gente trabalhou as orações coordenadas e as orações subordinadas. E eu lembro que eu tinha dito para vocês que a oração subordinada ela é dividida em adverbiais, que a gente já viu bastante, ok? Nós estamos aí bastante preparados para o ensino médio com essas orações adverbiais, aquelas temporais, causais. Não foi isso? Aí vem proporcionais, comparativas e assim vai. Essas orações adverbiais, né, tem uma classificação que indicam a circunstância. Aí aparecem as substantivas, que é o que a gente vai começar a trabalhar. Nós não vamos trabalhar todas, mas vamos trabalhar essa ideia inicial que elas têm, para que no ensino médio não fique tão complicado, não é? Então, eu vou listar aqui já já, mas nós não vamos trabalhar todas, só as primeiras ideias. E as adjetivas, que são divididas, né, que é dividida em duas, em restritivas e explicativas. Que essa a gente vai trabalhar no que vem, ok? Pronto. Essas substantivas, ela é dividida em subjetivas, ok? Em objetivas diretas, objetiva direta, em objetiva indireta. Alguns termos vocês vão dizer, eu já estudei isso. E realmente vocês vão relacionar. Objetiva indireta, completiva nominal, né? Completiva nominal, predicativa, ainda está faltando uma aqui, foi porque eu não deixei espaço, vou colocar aqui do lado, apositiva. Gente, vejam só, apesar do nome, que muitos vão dizer, vixe professora, olha, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Aí vocês vão dizer, o nome é grande, mas todos esses termos vocês já estudaram. Vou provar. A subjetiva, ela vai ter função de sujeito. Já ou não já estudaram sujeito? E como, né? A objetiva direta, essa oração vai ter valor de objeto direto. Eu vou colocar já uma, só para vocês verem como é bem fácil. Eu vou colocar um período, duas orações curtinhas, só para vocês verem como é fácil. O nome aqui é grande, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Fica até sem A, mas é fácil. Objetiva indireta, olha, a oração tem valor de objeto indireto. Aí a completiva nominal, a oração tem valor de complemento nominal. A predicativa, aí a oração tem valor de quê? De predicativo do sujeito. Todos os elementos que vocês já estudaram. A positiva, a oração tem valor de aposto. Então vamos com calma, certo? Não vou misturar muito, não vou apresentá-las todas, porque senão fica uma aula muito grande e muito chata, acaba ficando mesmo, não é? Então, eu vou começar pela objetiva direta. Tem uns exemplos ali também. Então, vejam só. Quero que você fique. Quero que você fique. Vejam só. Eu tenho aqui duas orações, não tenho, gente? Tem, professora, porque eu tenho o verbo querer e eu tenho o verbo ficar.
Então, eu já sei aqui que eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, é porque eu tenho um período que é chamado como, gente? Período composto por coordenação. Vocês estão lembrados que o período composto ele é dividido em dois? Ó, porque se ele é período, ele tem mais de uma oração. Se ele é composto, é porque justamente ele tem mais de uma oração. O período composto é dividido em coordenação, que a gente não vai estudar mais agora, não é? E o período composto, que é o que a gente está estudando, por subordinação. Ou seja, professora, por que não pode separar? Repare, se eu apagar aqui, que você fique. Que você fique? Que é isso? Está faltando alguma coisa. Repare só, vou apagar, é porque aqui, deixa eu ver um papelzinho aqui. Qualquer papel aqui. Se eu apagar aqui, ó. Quero. Quem quer algo. Então perceberam que eu preciso das duas orações para ter sentido? Então eu preciso das duas juntinhas para que esse período tenha sentido, não é? Então eu preciso das duas. Como eu não posso separar, gente, eu tenho um período, ou seja, tudo isso aqui, né? Eu tenho um período composto por subordinação. Isso aqui só para vocês só recapitular que vocês já sabem. Pronto. Onde é que eu quero chegar? Gente, eu tenho aqui esse quezinho. E aí vocês vão aprender, inclusive está aqui no slide, ó. O que e o se são chamadas, de conjunções integrantes. Vocês viram esse termozinho quando estudaram. Quando vocês estudaram as conjunções, eu lembro muito bem que tinham lá as conjunções adverbiais, aí temporal, causal, proporcional, comparativa e assim vai. Final, né? Então, e tinha lá, essas são as adverbiais. E tinha uma chamada de integrante. Deixa eu ver se o nome aparece aqui, ó. Integrante. Professora, o que significa isso? É porque essas conjunções, elas vão ter valor do nome. Ou seja, eu vou poder classificar a oração de acordo com sua função. Aos pouquinhos vocês vão entendendo, tá bom? Não se preocupem, porque esses termos são formais, mas aos pouquinhos vocês vão entendendo. Então, eu tenho aqui uma conjunção integrante, não é? Então, eu tenho aqui quero, que não posso separar, é quem quer, quem é algo, quer alguém, quer alguma coisa. Então, eu tenho o verbo VTD. Ele quer o que, gente? Onde é que está o complemento do verbo querer? Onde é que está? Nessa oração daqui. Né? É nessa oração que eu tenho o objeto. Vou até botar aqui embaixo, né? O objeto direto. É nessa partezinha da oração. Vocês estão já associando, olha. OD, um OD. Tá vendo como não é difícil? Não vai ser não se preocupa. O OD está aqui, ó. Olha, o OD aqui. Isso quer dizer o que, professora? Que aqui eu tenho uma oração, ó, uma oração subordinada. Eu vou colocar assim, mas vocês sabem que vocês têm que escrever, né? Substantiva. Isso não pode, né? Se colocar OSS não pode. Objetiva direta. Eu tenho aqui dessa oração o complemento do verbo querer. E aos pouquinhos a gente vai vendo outros casos, né? Você sabe se o presidente já chegou? Então, eu tenho aqui a oração. Dentro dessa oração tem elementos e dentro dessa oração tem outros elementos que a gente vai estudar. Quem supõe, essa aqui é mais fácil, né? Quem supõe algo, supõe alguma coisa, supõe alguém. Então, eu tenho supor como VTD. Então, eu tenho aqui essa parte da oração aqui, que tem o quê? O complemento do verbo supor. Aí, eu coloquei a objetiva direta, né? Eu coloquei a objetiva direta para a gente iniciar. Eu comecei por essa, porque a gente viu muito a parte de transitividade verbal, para ficar mais fácil de relacionar. Por exemplo, professora, eu tenho aqui, ó. Desejo que vocês sejam felizes. Eu tenho aqui o verbo VTD. O que é que ele deseja, gente?
A felicidade, né? A felicidade de vocês. O que é que ele deseja? A felicidade de vocês, que vocês sejam felizes. Então, eu tenho aqui dentro um objeto direto. Está até explicado aqui, né? Mas, enfim, um objeto direto. Então, isso aqui é uma oração. Por quê, professor? Lembra, gente, que quando tem uma conjunção inicia a oração? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Não se preocupem que no plantão, né, quando a gente tiver um contato mais próximo, eu vou colocar para vocês por exemplo, o quezinho que vai aparecendo. E aí, como é que eu vou saber que é conjunção integrante e não é uma conjunção, por exemplo, explicativa? O aluno vai me perguntar isso e a gente vai responder, não é? Não se preocupem. É a parte inicial. Olha a objetiva indireta, né? O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Então, eu tenho aqui o verbo precisar. Ele precisa de quê, professora? Olha que aqui dentro eu tenho uma oração subordinada. Eu tenho uma oração subordinada porque aqui tem uma conjunção. Perceberam? Se não tivesse a conjunção, né? Se não tivesse a conjunção, não teria a oração ali subordinada, né? Eu só teria, na verdade, o termo da oração. Mas a oração em si subordinada não, ok? Bom, aí eu coloquei mais outras para a gente diferenciar, para a gente fixar, na verdade, né? Eu coloquei todos querem, quem quer. Olha que eu estou procurando sempre o verbo, né, gente? Quem quer algo, quer alguém, quer alguma coisa, eles querem o quê? Aqui você, isso, né? Isso o quê? Isso aqui, ó, a sua aprovação, né? Todos querem, inclusive eu posso até colocar aqui, ó. Todos querem a sua aprovação. Só para vocês verem, né? Visualizarem, reparem, viu? Aqui tem alguma conjunção, gente? Aparece alguma conjunção? Porque aqui é pronome, aqui é verbo, né? Aqui eu tenho um artigo que deveria estar aqui, né? Esse su é pronome, aqui é substantivo, né? Então, eu não tenho aqui conjunção. Em lugar nenhum apareceu conjunção. Quem quer algo, quer alguém, quer alguma coisa. A sua aprovação, objeto direto. Já aqui ele diz, todos querem. Vou repetir, viu? Aqui, para vocês verem, ó. Eu vou fazer isso durante o plantão com vocês, em várias frases, para vocês entenderem, né? Amadurecerem mais esse conteúdo. Todos querem que você seja aprovado. Inclusive, eu fiz questão de colocar na ordem, ó. Tá vendo? Só que aqui, gente, apareceu a conjunção. A conjunção inicia a oração subordinada. Aqui é o objeto direto, mas aqui é a oração subordinada que tem essa função de objeto direto. Então, aqui embaixo eu tenho a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Bem assim nos outros, né, que ele colocou aqui, ó. Meu pai insiste. Olha, aqui é só o objeto indireto. Olha de baixo que apareceu a conjunção. Perceberam? Não de baixo lá, então não de baixo eu tenho. Onde aparece a conjunção, eu tenho a oração subordinada, né? Substantiva, não tem valor de objeto indireto. Vamos ver se tem. Quem insiste, insiste algo, insiste em alguma coisa e insiste alguém. Ele precisa de um complemento. O complemento aparece depois, né? Olha aqui o complemento dele, em menos tudo. É o complemento do verbo insistir. Aqui está o objeto indireto. Aqui está a oração subordinada. Por quê, professora? Por causa da conjunção. Tá, gente? Bom, e aí, para a gente não se assustar tanto com esse conteúdo, eu fiz questão de não colocar todas as orações agora, porque elas vão confundir muito, gente. Então, a gente vai aos poucos. Durante o plantão, eu vou colocando outras orações para a gente treinar e diferenciar e saber diferenciar, saber identificar as conjunções integrantes. Aí, na gramática, são as questões que se referem a essa parte do conteúdo.
durante o plantão eu esclarecerei melhor, tá bom, gente? Até a próxima.